Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo resolvendo questões de concurso, certo? Nesse vídeo, nós vamos começar por uma questão bem simples sobre referencial, certo? É o conceito básico inicial da física. Nada melhor do que a gente estudar por questões, né? Porque além da gente rever conceitos, a gente está fazendo. E isso é um método que ajuda a consolidar o aprendizado na nossa memória, certo? Então vamos lá. Um automóvel aproxima-se de um paredão, como ilustra a figura. Então, como a gente pode ver, tem um paredão e um carro se aproximando. Ele quer saber o que é incorreto afirmar, certo? Vamos lá para a letra A. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da Terra? Sim, o movimento do motorista acompanha o movimento do automóvel. Ou seja, se a posição do motorista não varia com o tempo em relação ao automóvel, então, em relação ao automóvel, ele está em repouso, mas em relação à superfície terrestre, ele está em movimento. Então, a letra A está correta. O paredão está em movimento em relação ao automóvel? Olha, o paredão ele está em repouso somente em relação à superfície terrestre, mas como a posição dele varia com o tempo em relação ao automóvel, ele está em movimento. Então, essa letra B também está correta. O paredão está em repouso em relação ao solo? Eu acabei de falar. Sim, o paredão está em repouso em relação ao solo. Ele quer saber a incorreta. O paredão está em repouso em relação ao automóvel? Não, a gente já viu. A gente já viu que ele está em movimento em relação ao automóvel. Então, a questão que está errada é a letra D, certo? Essa aqui está incorreta. Vamos ver a letra E só para a gente tirar dúvida. O automóvel está em movimento em relação ao paredão? Sim, o automóvel está em movimento em relação ao paredão, pois a sua distância varia com o tempo, certo? Bom, essa era a nossa questão sobre referencial. Isso daí é muito importante em toda a física, para a gente entender o conceito dos movimentos, certo? Obrigado.